nosso irmão hoje veio nos fazer uma visita. Seja bem-vindo entre nós. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão aqui nesta manhã, que escolheu a melhor coisa, como eu disse, melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias lá fora. E o apóstolo Pedro disse: bom é estarmos. Irmãos, vamos juntos meditar nesta manhã gloriosa do Santo Sábado do Senhor. O nosso assunto é: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós sabemos que essa palavra coroa, ela tem até como sinônimo recompensa, não é isso? Tem como recompensa, galardão, tudo isso. E o melhor de todos é o Rei do Céu prometido a todos os que crerem no Salvador Jesus Cristo. Eu quero meditar com vocês aqui sobre a vida de Salomão, o homem Salomão, o rei Salomão. Ele foi um rei que foi muito bem por um longo tempo, conforme eu li aqui, que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, queimou o holocausto e a lei. Ele iniciou uma vida muito bem, e no início da sua carreira como rei, ele fez uma oração a Deus, dizendo: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa reinar sobre esse povo que são tão numerosos. E Deus então falou a Salomão: já que não pediste vingança contra os seus inimigos, nem pedisse riqueza, nem glória. Então aí Deus deu para ele sabedoria, deu fazenda, deu riqueza e glória. Até aquilo que ele não pediu, Deus deu para ele. E aí Salomão constrói o primeiro templo, e para Israel ter um lugar de congregar. Primeiro templo construído por Salomão. E foi um templo que aquela planta vinha distante. Moisés recebeu de Deus aquela planta. Deus falou para Moisés: esse templo que era para ser construído um dia teria as medidas exatas, a estrutura, tudo certinho. Isso veio de pessoas, de geração a geração, até que chega em Salomão. E o lugar ali aonde que a Bíblia fala que Abraão foi oferecer o sacrifício lá no Monte de Moriá. É o mesmo lugar da ilha de Ornã, onde é que Davi fez aquele sacrifício. Então, esse lugar foi aonde foi construído o templo, apontado por Deus, né? E com a planta de acordo conforme foi dada. Então, Salomão construiu o templo. E ele foi muito bem sucedido por longos tempos, né? E Deus era com ele.
das brigas das duas mulheres lá, a questão da criança. Mas nós vamos deixar essa questão. Então veja bem, Salomão, Deus falava com ele em sonho, conforme nós falamos na lição hoje aqui. Deus falava com Salomão em sonho. E fez promessa para Salomão. Assim como faz Deus para você que tem um pai, tem uma mãe. Lá a Bíblia registra muito bem: honra o teu pai e a tua mãe. E aí vem a promessa: para que tenha longos anos de vida que o Senhor teu Deus te dá. Então Salomão ouviu de Deus dizendo: se guardar os meus mandamentos, como guardou Davi, o seu pai, seus dias serão prolongados. Todos nós, irmãos, e eu não tenho mais meus pais, mas vocês que têm seus pais, têm essa promessa. E eu também tenho essa promessa, que eu fiz isso com meus pais. E eu pude honrá-los, né? E posso dizer que Deus está cuidando de mim até. Como cuidará de vocês também. Então, Salomão ouviu isso de Deus como filho. E o reino que foi dado a Salomão, e até Davi disse naquela época: eu estou perto, estou indo por um caminho, falando da sua morte. E aí ele diz para Salomão: Salomão, sê homem, executa, sê fiel, faz o que precisa ser feito na obra de Deus. E aí, de fato, foi feito, foi consagrado o templo. E Salomão tem a promessa do reino e a promessa de viver longos dias, se fizer o que o pai mandou. Se fazer o que o pai fez, Davi. Mas a Bíblia ela é cheia de ordem dizendo aos seres humanos: vigia, ora, cuida bem. Como disse Pedro, o diabo vive rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O ser humano precisa cuidar. Então acontece que Salomão foi muito bem, e quando ele deu para divisar as mulheres na época, induziu ele a ir para a idolatria. E ele começou a adorar os ídolos daquelas nações por causa daquelas mulheres. E aí isso foi longe. Aí um dia o profeta Aías, ele vestiu-se de um vestido novo e ele encontrou com Jeroboão. E ele rasgou aquele vestido em 10 pedaços. E aí ele pegou e deu esses 10 pedaços para Jeroboão. E diz aqui: esses aqui é o reino de Salomão que será rasgado em pedaços. Você vai reinar sobre 10 tribos. E depois Roboão, filho de
Salomão iria ficar com as duas tribos por amor do rei Davi, que Deus havia dito. Então Jeroboão era servo de Salomão. Ele ficou com os 10 reinos, 10 tribos, melhor dizendo. Vocês percebem aí, Salomão perde o reino. Aí começa, até ali, só havia o reino de Israel. Até ali só havia o reino de Israel. Conforme houve essa queda salomônica, aí agora passa a ter 2 reinos. O reino pelas 2 tribos, que ficaria sendo a Judéia, o país da Judéia, e a capital Jerusalém. E o reino das 10 tribos, que ficou com Jeroboão, seria a capital Samaria, então o nome do país seria Israel. Aí agora, 2 reinos. Então vocês percebem aí, Salomão perde o reino. E o nosso assunto hoje é esse: guarda o que tu tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Salomão, Davi viveu 70 anos e uns meses. Salomão perdeu também esse direito de viver pelo menos como pai. Ele não viveu muitos anos. A promessa de Deus não pôde cumprir na vida dele. Ele não deu lugar para Deus. Amados, só uma coisa que eu vou dizer para vocês, que às vezes vocês poderiam estar lá no banco pensando assim: será que então Salomão não se salva? Né? Não, Salomão, ele, pelo linguajar que fala a Bíblia, aquilo que ele apreciou, depois ele abominou. Certamente Salomão volta para Deus, mas ele não viveu como viveu Davi, seu pai. E ele então terá sim, Deus lembrará dele na ressurreição dos mortos, na primeira ressurreição. Não só dele, o nosso irmão Adão também, lá no Éden. Vocês sabem que Adão só pecou uma vez. Ele trouxe essa dificuldade para a humanidade, mas a Bíblia não registra mais erro de Adão. A mesma coisa, nós não pecamos só uma vez, nós pecamos mais do que Adão, mas Deus está nos abençoando por nós vir para Deus, deixando o pecado. Então veja bem, aconteceu então até aqui, Salomão perdeu o reino e o tempo de vida, que ele poderia viver mais, até que a morte. A Bíblia não, se tiver alguém que tem esses dados, eu gostaria até de saber, que eu não tenho esse dado da morte de Salomão, quantos anos tem quando ele morreu, mas eu não encontrei de Davi. Agora, conforme é o nosso assunto, guarda o que tu tens, para que ninguém te tome a tua coroa.
Esaú, né? Esaú, vocês sabem que o direito do primogênito era um direito que não poderia ser banido, era por Deus aqui. O filho primogênito, ele teria o direito de ser abençoado. E aí, no caso, a gente sabe que Esaú, chegando um dia no campo, estava com muita fome, e Jacó tinha ali o prato de lentilha ali, a alimentação, e ele desejou comer pela fome que ele estava, então ele quer comer a comida que Jacó tinha feito. E assim Jacó fala para ele só se ele pagasse, vendesse a primogenitura, trocasse pela primogenitura. Aí ele disse assim: de que me serve? Olha, irmãos, de que serve bênção para vocês? Né? Para mim, a bênção é valorosa. Mas Esaú disse: de que serve para mim essa bênção? E aí então ele vendeu a primogenitura a Jacó pelo prato de lentilha. E a Escritura taxa desta forma: compra a verdade e não a venda. Comprar sim, vender não. A verdade não podemos vender, devemos conservar para nós. Então, o escritor aos Hebreus, ele disse que Esaú não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Mas porque nós também nos falamos um pouco do rei Saul. Saul profetizou entre os profetas, coisa maravilhosa. Então eles admiraram de Saul profetizar entre os profetas, do rei Saul. E os tempos vai se passando e Deus ordena que Saul vencesse lá os filisteus lá na guerra e destruísse até os animais, gente, enfim, daquele pessoal que aborrecia Deus. E ele deixou os animais mais gordos para o sacrifício, que Deus não aceitaria aquilo. E aí Samuel repreendeu Saul, porque ele não obedeceu o que Deus havia lhe mandado fazer. E ele era um ímpio que vivia sempre querendo matar Davi. E Davi escapava por aqui, ali, para não ser morto por Saul. E ele foi então fazendo coisas erradas, não fazia a vontade de Deus. E ele orava a Deus nos seus pecados, orando a Deus na desobediência. E Deus não passou a ouvir mais Saul. Aí ele foi aonde tinha uma pessoa paranormais ou uma pessoa que mexia com o espiritismo, foi lá para consultar a pitonisa para ver o que ela poderia fazer por ele, porque Deus não lhe ouvia mais.
ele se esvazia do bem. E o espírito que estava naquela pessoa no começo, que a pessoa vivia no caminho do mal, ele sai da pessoa e a pessoa então se purifica, passa a servir a Deus. E quando a pessoa se esvazia do bem, esse espírito sai, vai procurar outros 7 espíritos para entrar naquela, chama-se casa que ficou vazia. Isto é, vazia de bem, né? Mas cheia de mal. E aí então a pessoa, o estado dela se torna pior do que era. Isso diz Jesus. Então, aí o caso, voltando ao caso do rei Saul, Deus não ouvia mais, nem por Urim, nem por Turim. E aí ele vai para a guerra com seus filhos, para vencer os filisteus, porque a arca de Deus já estava na mão dos filisteus por causa de Saul. Irmãos, nós para vencer a guerra, nós temos que estar com o nosso Deus. Porque Deus é a nossa vitória. Como ele estava somente caindo cada dia da presença de Deus, o filho foi para a guerra aos seus filhos. E quando os filisteus cercam eles na batalha, aí o povo de Israel, eles tinham assim uma preocupação de ser morto pelos incircuncisos. Para eles era uma desonra ser morto por pessoas assim, pagãs, como se diz. Então Saul pede os seus escudeiros para lançar a lança sobre ele, porque ele estava angustiado ali com os filisteus, vencendo eles na guerra, e ele pede para lançar a lança sobre ele, para ele morrer por eles e não pelos incircuncisos. E o pior, irmãos, que Saul era desobediente e ele tinha alguns filhos bons, né? Mas naquele tempo teria de ir junto com o pai para a guerra e todos morreram na guerra. Veja bem, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Um homem que recebe de Deus o dom da profecia, o homem que escolhido pelo povo para ser rei, porque foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. E o povo queria o rei, como as outras nações. E acontece então, Saul passa a ser rei, desobedece a Deus. Antes de desobedecer a Deus, ele profetizou, teve o dom da profecia, e aí foi caindo de pouco a pouco, até que Deus não lhe ouviu mais as orações. Então veja bem, os homens, os seres humanos, que começam bem e terminam mal. Por quê? Tá? A gente vê isso na Escritura, muitos assuntos parecidos. Mas como disse o escritor aos Hebreus, de vós, irmãos, esperamos coisas
princípio, para tirar o tema do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ali Deus está falando, ali Jesus está falando com o pessoal da igreja de Sardes, né? E ali a gente vê as igrejas, já estava saindo das luzes, caindo nas trevas, e ali está a recomendação. Guarda o que tu tens, falando com o presbítero da igreja, que era o anjo, né? O anjo falando ao anjo da igreja. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todos nós aqui temos essa coroa. Nós temos, conforme eu falei a princípio, a coroa é o sinônimo de galardão, é sinônimo de recompensa, né? E Jesus disse para nós encerrados: aquele que deixar pai, sogra, nora, terra, tudo por amor de mim, é uma renúncia, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nesta vida, e por fim a vida eterna. Mas foi o mesmo Jesus, foi que disse para os seus discípulos: quem quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, pega a tua cruz e segue. E por fim ele disse: todo aquele, quando ele falou isso, ele tinha profetizado a respeito do que iria acontecer. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, sobre vários acontecimentos, e aí, conforme os determinados acontecimentos, poderia abalar os crentes da época. Aí ele disse o seguinte: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, uma vez que nós escolhermos Jesus como nosso Salvador e trilhar os caminhos traçados que Deus deixou a Bíblia Sagrada para nós, sabermos o caminho em que devemos andar. Como disse o apóstolo São Paulo, tudo quanto Dante foi escrito, foi para os nossos ensinos, foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação que dão as Escrituras, tenhamos a esperança. Guarde o que vocês têm, e eu também vou guardar. Guardar para que a nossa coroa não caia, ela não seja tomada. Nós podemos um dia receber o nosso galardão que Cristo nos dará, conforme Ele disse: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu vou para o Pai, e se eu for, eu voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus ama o companheirismo. Quando assim, no lugar que eu estiver, vocês também estão. Deus abençoe.